Fala, rapaziada, beleza? Bom, começando aqui um pouco atrasado, mas o melhor pós-jogo do Brasil, né? Rapaziada, o que a gente temia e o que a gente também tava esperando, podemos se dizer, né? Aconteceu. Tá meio atrasado, mas foda-se, pós-jogos é meu, pós-jogos. O pós-jogo é meu. Então, Corinthians perdeu pro Internacional de 1-0 jogando em casa. Culpa, vamos colocar aqui, né? Culpa do técnico do Dorival, que já vinha há um tempo entregando um trabalho medíocre no Corinthians, de medíocre para ruim, tá? Um trabalho muito ruim, muito decepcionante do Dorival. São 9 jogos sem vitória, uma sequência de 9 jogos sem ganhar, só empatando e perdendo. E ele, obviamente, para esse jogo, ele já tava jogando foi pro jogo na corda bamba, né? Com a corda no pescoço, digamos assim. Tava com o trabalho dele em xeque. Então ele só poderia ter uma sobrevida com uma vitória. E, poxa, a gente que é corintiano, a gente tava querendo essa vitória. Não pelo Dorival, e sim pelo Corinthians, tá? O Dorival entrega o Corinthians o primeiro time fora da zona de rebaixamento, acho que é em 16º colocado. Então foi um trabalho muito fraco dele. Beleza, Dorival ganhou a Copa do Brasil com o Corinthians, o Dorival ganhou a Supercopa Rei. Mas rapaziada, vamos ser sinceros aqui. O Dorival ganhou a Copa do Brasil muito na sorte dele e peso da camisa do Corinthians. Mas por que você fala isso, Aleph? Porque vocês sabem muito bem que a classificação do Corinthians dependeu do Hugo Souza defender pênalti contra o Cruzeiro e do Gabigol ter perdido aquele pênalti, porque o Gabigol ele bate muito ruim. Então dependeu muito disso e não mérito 100% do Dorival. Ele tem o mérito dele, porque era o técnico, mas se vocês forem parar para ver realmente, de fato, friamente calcular o que aconteceu, foi mais sorte, digamos assim, né? Foi mais o peso da camisa do Corinthians do que em si mérito do Dorival, porque contra o Vasco ele faz um jogo terrível. Se não fosse o gol do Yuri, o gol do Memphis, cara, o Dorival fez um trabalho muito ruim. E aqui tá os números dele, né? A passagem do Dorival no Corinthians foram 60 jogos, 26 vitórias, 17 empates e 17 derrotas. 2 títulos, o da Copa do Brasil e o da Supercopa Rei, com um aproveitamento de 53%. Mas 53% é bom. O corte inteiro dele vai pegar também o ano passado, tá? Só esse ano foram 16 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Então, dependendo, né? Se ele tivesse mais 2 jogos e perdesse os 2 jogos, ele teria a mesma quantidade de derrotas e de vitórias. Teria 7 vitórias e 7 derrotas. E se juntar, obviamente, os jogos sem ganhar esse ano, são 4 empates e 5 derrotas, que dá 9. Que é um aproveitamento aproveitamento merda não, né? Uma sequência isso, né? Sequencialmente de jogos sem vencer, são 9 jogos sem vencer. Então, essas derrotas e empates é sequencial. Parou de perder, não ganhou mais. Obviamente, parou de perder, não, parou de ganhar. Parou de ganhar, não ganhou mais, obviamente. Teve sua última vitória, depois disso não ganhou nenhuma, só teve empate e derrota. Com isso, né, ele teve um aproveitamento esse ano de 53%. Mas isso é bom? Não, não é bom. Para um técnico não é bom, e ainda mais com o trabalho dele se deteriorando. Então, uma sequência já muito ruim. Eu acho que ainda demorou para ter sido mandado embora, né? Corinthians esperando sempre o pior dos piores para tomar algum tipo de decisão. Então, esperou ainda muito tempo para poder mandar o Dorival embora. Eu creio que já dava para ter sido mandado embora depois do jogo contra o Santos. Então, já dava para ter uma noção de como estava o nível técnico do Dorival treinando um time, principalmente depois do jogo da primeira parada FIFA, que ele teve 10 jogos para treinar e não mostrou resultado nenhum. O time jogou pior do que estava. Então, dava para ter mandado ele logo após a primeira parada FIFA e não foi mandado embora. Esperaram agora, como sempre, né? O Corinthians sempre espera um tempo a mais para poder tomar algum tipo de decisão, e que eu acho que é errado, tá? Se ele acabou deixando um time às vésperas de estreia na Libertadores. Mas já tem o técnico. Vamos falar disso. A estreia na Libertadores. E depois dessa estreia da Libertadores, no próximo final de semana,
vai ter um clássico jogando em casa. Então, o novo técnico que vai assumir o Corinthians agora é o Diniz, né? Ele já foi anunciado. Eu não fiz vídeo também, que eu tava esperando. Realmente tá tudo certo que seria o Diniz, o próximo técnico do Corinthians. Então, já foi anunciado, é o novo técnico. Era quem a gente queria, quem eu gostaria que fosse o técnico do Corinthians? Não. Longe de tudo pra mim, Diniz teve sua história dele, conquistou título no Fluminense, que se eu não me engano foi o auge da carreira dele, foi o Fluminense que ganhou Libertadores, mas também o time penou pra não cair pra Série B. Então, por pouco, o Fluminense não foi pra Série B com o Diniz, mas foi campeão da Libertadores. Ele tem uma característica muito parecida com a do Dorival, que ele é muito bom em Copas e ruim em campeonato, em Liga. Então, mas ele agora, por ser o técnico do Corinthians, vamos torcer por ele, tá? Que ele entregue ótimos resultados. Com o Dorival Júnior, o Corinthians já não estava mais entregando nada. Que os jogadores agora comprem a ideia do Diniz, tá? Comprem muito bem a ideia dele. E depois desse apavoro que os jogadores tomaram dos Gaviões, né? Que realmente eles têm um pouco de vergonha na cara. Porque eu tô rindo, porque é muito bom isso, cara. É muito bom ver o Raniel. Corinthians assustado. É muito bom. Vai pra podcast dar risadinha, seu trouxa, seu lixo. Ai, e vamos lá, rapaziada. É o que? Tem mais alguma coisa pra eu falar que eu acabei esquecendo. Lógico que eu não queria o Diniz como técnico, mas se ele veio, a gente vai apoiar ele agora, isso eu já falei. Estreia na Libertadores, já vai ser, hoje é o que, já é terça? Se eu não me engano é amanhã. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Jogo de amanhã. Ou vai ser quarta ou vai ser quinta. Eu nunca vejo isso. Vamos lá. Acho que é quinta-feira. Isso, na quinta-feira, às 21 horas da noite, Platense e Corinthians, lá na Argentina. Então vamos torcer para o pouco tempo que o Diniz terá para trabalhar, né? Que ele já mostre uma evolução, dê um resultado, né? Traga uma vitória pro Corinthians, que o mais que a gente quer seja de 1-0, de meio a 0, mas a gente quer comemorar a vitória, porra. Quer comemorar a vitória. Esses dias vieram me perguntar o que é vitória, já que você é corintiano. Eu falei, aquele time lá da Bahia. Então, a gente quer uma vitória em campo, meio a 0, 1-0, arrastado, seja da maneira que for. O Diniz mostra uma evolução nesse time, tá? Tô torcendo pra isso, pra ele trazer uma evolução pra esse time, que esse time tenha vergonha na cara e jogue agora pra valer com o Diniz, igual eu falei, compre a ideia dele, mostre uma evolução no futebol, que ele melhore esse meio campo. O que eu mais tenho medo do trabalho do Diniz é que ele é um cara que os times deles não dá chutão pra frente. Então é um time que sai trabalhando bola. E quem a gente tem? Gustavo Henrique, que é lento, Gabriel Paulista, o Ramalho também, embora eu acho que dos zagueiros o Ramalho é o melhor que tem uma saída de bola, mas ele falha muito, cara, ele falha muito. Eu acho que o técnico que chega no Corinthians, principalmente o Diniz, isso é a característica dele, tipo dele, ele trabalha o Ramalho para ser um volante, cara. Eu acho que a saída de bola dele é melhor que a do Ranieri. Então ele esse seria uma maravilha testar ele como primeiro volante. Mas também que o Diniz trabalhe, melhore, né? Que o Hugo Souza é péssimo jogando com os pés. E se o Fábio com 40 e poucos anos aprendeu, por que o Hugo Souza não vai? Tem o quê? Tem 27, 26, tem minha idade? Não sei. Mas enfim, é um cara novo ainda, não tá na casa dos 30, então ele... Dos 30. Então, então ele vai saber trabalhar. Obviamente tem muito tempo para aprender a jogar com os pés, Hugo. Pelo amor de Deus, né? Aí o Ranieri, que tem uma péssima saída de bola, erra um passe de 2 metros. Então, pro lado ainda, ou pra trás, ele ainda erra. Erra muito bote, faz muita falta. Matheus Pereira é um cara que tem uma saída até legal, mas ele só quer tá dando um chutinho bonito. Então é fatiada pra aqui, fatiada pra lá e tá errando muito, tá? Tá errando muito, mas é um cara que a gente vê que tem qualidade com a bola no pé. Então, que ele melhore isso daí. Que ele melhora esse meio campo do Corinthians, que tá um meio campo sem objetividade nenhuma, é bola pra lá e pra cá, pra um lado e pro outro. Bidon volte a ser um meio campista e não meio atacante, porque nessa posição ele é muito ruim. Não é a posição dele de origem, não é a posição que ele surgiu, o Breno Bidon que a gente conhece. O André volte a ser um segundo volante ou o primeiro volante, que foi assim que ele surgiu e foi assim que ele jogou bem. Agora que ele tá com essa onda ao menos com o Dorival, né? De tá pegando a bola, arrastando o campo inteiro, querendo driblar todo mundo. Então, que ele pare com isso, tá? Ele pare certamente com isso. Volte a ser o Diniz, volte a colocar ele na posição que é de origem. Embora eu tenha medo, tá? Porque do jeito que é o Diniz, é capaz de ele pegar o Hugo Souza e colocar ele de centroavante. Esse é o Diniz. Então, mas que ele tenha um ótimo resultado. Eu vou torcer por ele agora
até a saída dele, até ele começar a fazer cagada. Eu sei que o começo vai ser difícil, porque ele pegou um Corinthians sob pressão, na 16ª posição, 9 jogos sem vencer, então tem uma pressão muito grande nas costas dele. Quinta-feira, a estreia de Libertadores. Sábado ou domingo vai ter clássico contra o Palmeiras, vai ter um derby na Neoquímica Arena, então ele tá com a pressão de vencer esses 2 jogos muito grande. Vamos torcer pro Diniz por isso, tá? E vocês, Gaviões da Fiel, que vocês agora vão cobrar o Osmar Stable, o Tuma, os conselheiros, cara, maravilhoso essa cobrança que vocês fizeram com os jogadores, tá? Eu peço agora que vocês vão fazer isso também lá no Parque São Jorge, vão cobrar esses caras. Ah, mas esse tipo de cobrança não vai fazer nada, mas só de meter medo nesses caras já vai valer a pena, cara. Só de fazer isso já vai valer a pena. Imagina ali, você na janela do carro do seu Tuma, ou do seu Osmar Stable, ou do Okabe mesmo, aquele porcaria, aquele lixo do Okabe que tá abandonando a Neoquímica Arena. Abandonou. Tá na mão dele, não tá com ninguém. Tem aquele ditado, né? Tá comigo, tá com Deus. Então tá com o Okabe e não tá com ninguém. Porque é a mesma coisa se tivesse deixado sem ninguém tomar conta. Tá abandonado a Neoquímica Arena. Então, pressionar esse merda aí, esse Vini do marketing também, esse porcaria, que é um lixo o marketing do Corinthians. Pô, colocar uma criança de 5 anos que joga Roblox pra fazer o marketing do Corinthians vai ter um resultado melhor que desse Vini aí, que é formado em marketing. Então, cobra esses caras. Não é o nosso papel, mas, porra, vamos lá, né? Vamos lá, se dá resultado a cobrança que vocês fizeram com os jogadores, vai ter que dar resultado também com esses caras, tá? Mostra que vocês também estão de olho nas cagadas que eles fazem. Então, foi isso aí, rapaziada, o pós-jogo de hoje, tá? Não vou falar muito sobre o jogo não, que vocês assistiram, né? A lástima que o Corinthians jogou, a mesma coisa, sem objetividade, sem dar chute a gol, defesa atrapalhada, só taquinho pro lado de bola recuada. A mesma coisa, não mudou nada do jogo do Dorival. Então, até o jogo é na quinta, até sexta-feira, tá? Fiquem com Deus, até uma próxima e vai Corinthians!